Ele não tem aí um acordo, uma concordância, né, com o restante da Bíblia. Mas é um livro histórico, assim como os escritos de Flávio Josefo. Não podemos adotar nem os escritos de Flávio Josefo, nem os escritos dos Macabeus, nesse livro de Macabeus, como teologia, como coisas inspiradas por Deus, mas como coisas históricas que podem nos ajudar no estudo da palavra de Deus. Então, o personagem principal da nossa lição de hoje é Antíoco Epifânio, que era o quê? Ele era o quê? Um rei do norte. Então, a parte aí você vê nesse mapa que nós colocamos aí, que ele representa o reino do norte, e aí na Síria, aí você veja que nós vamos falar muito aí dentro dessa parte aí do sul e do norte. O sul é Egito, e quem governava o Egito? Ptolomeu. Aí nós vamos ver a guerra desses Ptolomeus, que é o rei Ptolomeu e seus sucessores, contra o reino do norte, que é Antíoco Epifânio, e os seus sucessores, os Antíocos. Então, quando ocorreu isso? Quando Antíoco Epifânio estava lutando contra o reino do sul, o Egito, ele estava invadindo o Egito. Então ele saqueou o Egito, trouxe riquezas, e ele na volta, ele passa por Jerusalém. E quando ele passa por Jerusalém, ele invade a cidade, e ele rouba as suas riquezas. E depois ele ainda manda um representante seu com 20.000 soldados que vão ainda acabar de fazer o serviço. Vão ainda matar muitos judeus, destruir muita coisa, roubar muita coisa. Então veja só, é um período terrível para os judeus. E nesse período, então se levanta exatamente aí os Macabeus, que vão voltar a adquirir o domínio sobre Jerusalém. Depois eles vão recuperando Judá aos poucos. Então até que se tornam novamente uma nação livre e independente dos outros países. Então é um período muito importante para os judeus e eles comemoram isso até hoje. A lição que nós estamos estudando hoje tem as seguintes partes aí, tópicos. Vamos ver. Parte 1, predições proféticas cumpridas com exatidão. Capítulo 11, versículos 2 a 20. Nós temos aí dentro dessa parte, tópicos. 1, a revelação sobre o fim do Império Medo-Persa. Tópico 2, um rei valente. Tópico 3, a divisão do reino entre 4 generais. Depois nós temos aí na parte 2, o caráter perverso de Antíoco Epifânio. Capítulo 11, versículos 21 a 35. Tópico 1, Antíoco Epifânio foi um rei perverso e bestial. Tópico 2, Antíoco Epifânio invadiu Jerusalém. Tópico 3, Antíoco Epifânio era cruel. Parte 3, Antíoco Epifânio, tipo do anticristo. Tópico 1, o homem vil que chega ao poder. Tópico 2, o futuro governante mundial no tempo do fim. Tópico 3, precisão profética. Então vamos ver a introdução da lição na revista, que diz assim: no capítulo 11, Deus revela a Daniel eventos proféticos que se cumpriram no período interbíblico, ou seja, o período entre o Antigo e o Novo Testamentos. Nesta revelação profética, destaca-se o personagem histórico que estudaremos nesta lição, Antíoco Epifânio. Esse personagem prefigura o anticristo revelado em o Novo Testamento, como está em Mateus 24:15, 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 12. E é claro também está no livro de Apocalipse. Então nós vamos ver que, na verdade, se nós estudarmos aí o capítulo 11 do livro de Daniel, nós vamos encontrar aí as predições, as profecias relativas a coisas que estavam ocorrendo na época de Daniel, coisas que aconteceriam imediatamente após a morte de Daniel
e coisas que iriam acontecer e que vão acontecer ainda no período que nós chamamos aí do Apocalipse, né? O período da grande tribulação. Então veja só, são coisas escatológicas para o período que Daniel vivia, porque iam acontecer no futuro. Algumas estavam ocorrendo, outras ocorreriam daí a pouco, e outras que ainda nem nós conhecemos ainda. Eu coloquei na nossa lição escrita um quadro para nós falarmos sobre isso aí. Vamos ver aí como é que está lá. Então aí, ó, capítulo 11, cumprimentos imediatos e futuros. Revelação do homem vestido de linho, Jesus. Então Jesus vem revelando a Daniel agora, que é aquele anjo, né? Ou seja, aquele homem vestido de linho, que veio trazer a revelação para Daniel, e nós acreditamos que é Jesus. Então Deus domina sobre os reinos e impérios, é soberano, tudo está debaixo do seu controle. Então veja aí, o que revela então o capítulo 11? O que o homem vestido de linho fala com Daniel? Então ele fala da guerra prolongada e ele fala de acontecimentos dos últimos dias. Dentro de guerra prolongada, o que nós vamos estudar? O que nós estamos vendo nesse capítulo 11? Olha, a história recente então dos governos medo-persas. Então aí se fala de Dario e de Ciro. Depois vem a história futura para Daniel dos governos gregos, de Alexandre e seus sucessores. Para nós é história, isso aí já aconteceu. Aí quando acabou o governo medo-persa, aí vai ocorrer o quê? Vem o governo de Alexandre, chamado Alexandre o Magno, ou Alexandre Grande. Quando Alexandre aos 33 anos morre, então ele é substituído por seus generais, seus 4 generais. Então aí vem guerras entre Ptolomeu, que é o reino do sul, que é o Egito, e então Antíocos, que são o quê? São o reino do norte, aí representados pela Síria. Então nós vamos ver aí várias guerras, existe um período aí de várias guerras entre o reino do sul e o reino do norte. Então o reino do norte é a Síria com os Antíocos, a família de Antíoco. E no sul, Egito com a família de Ptolomeus. Então a primeira abominação da desolação, que a Bíblia cita, acontece nessa época aí, assim, uma grande abominação da desolação. Não quer dizer que outras vezes não houve abominação, mas uma grande abominação veio então através de quem? De Antíoco Epifânio, que é uma prefiguração do verdadeiro anticristo, ou seja, ele é um tipo do anticristo que virá durante a grande tribulação. E ele então profana o templo. Agora nós vamos falar aí do outro lado aí do quadro, olha, acontecimentos dos últimos dias, que está também previsto no capítulo 11. Olha bem que Jesus falou desse assunto no futuro, embora já tivesse ocorrido na época de Antíoco Epifânio, a abominação da desolação. Então Jesus quando fala, quando vides a abominação da desolação, aí ele fala do futuro. Já aconteceu no tempo de Antíoco Epifânio. Então, Jesus não está falando dessa época de Antíoco Epifânio, ele está falando do futuro. Agora, aconteceu uma abominação da desolação também logo depois de Jesus, no ano 70 depois de Cristo, com a invasão do general Tito. Também o templo foi novamente invadido, houve novamente uma abominação da desolação. Agora, não é essa que Jesus está se referindo também. Porque muitas coisas que falam sobre esse futuro, sobre essa grande tribulação, não ocorreram na época de Tito. Tito também não fez fogo descer do céu. Então, não existem várias características do anticristo que não estavam em Tito. Então não é para a época de Tito. Jesus estava falando numa outra época mais futura, que nem nós na nossa época conhecemos ainda. Então vem aí a segunda abominação da desolação, né? Segunda grande abominação da desolação. Então o anticristo verdadeiro profana o templo depois, que é durante a grande tribulação. Então durante a grande tribulação é o que? É o final dos 490 anos, os últimos 3 anos e meio daqueles 7 anos, da última semana. Nós já estudamos sobre essas semanas, 70 semanas,
ficou faltando uma semana, e essa última semana são 7 anos, 7 anos aí divididos em duas partes de 3 anos e meio. 3 anos e meio de paz, depois 3 anos e meio de guerra do anticristo contra Israel. Aí a grande tribulação. E depois da grande tribulação, quando Jesus vem e assopra ali e destrói os exércitos de Satanás, lá no Armagedon, aí vai dar início o quê? Um milênio, o reinado de Cristo na Terra durante 1000 anos. Então, para falar desse período aí de guerra prolongada, seria bom então você consultar aí os escritos de Flávio Joséfo e ler aí, numa Bíblia Católica Romana, o livro de Macabeus. Esse é o primeiro e segundo livro de Macabeus, para você entender em que situação, em que história, em que tempo da história nós estamos aí estudando. Então, o mais importante é você entender, o capítulo 11 fala de coisas que estavam ocorrendo na época de Daniel, que iam acontecer logo após a sua morte, continuar acontecendo, que já era o governo de Alexandre, né? Que aí nós vamos ver que a estátua que Nabucodonosor sonhou, tinha lá a cabeça de ouro, o governo babilônico, Nabucodonosor. Vinha depois, ali, a parte que representava o quê? O governo medo-persa, né? Então, o peito aí, os braços. Depois vem a outra parte, que é o quê? O governo grego. Então, essas profecias, elas estavam dentro desse governo medo-persa e já se falou sobre o governo de Alexandre e se falou da divisão do seu reino e já fala aí sobre Antíoco Epifânio, que é o quê? Um descendente já do Seleuco, que é um descendente aí de um dos líderes, um dos generais de Alexandre. Já fala bastante desse reino aí que Antíoco Epifânio então vai representar, e toda a sua família dos Antíocos. E logo após então a morte de Alexandre, que morre com 33 anos, esses generais assumem, você veja aí os 4 generais onde está situado o seu governo, e eles começam então a fazer guerra entre si, querendo dominar toda a terra, ter novamente todo o império só para um. E o que ocorre então? Principalmente ocorre então a guerra entre o norte e sul. Nós vamos falar muito nessas guerras, que é exatamente entre aí o sul é o Egito e o norte aí representado então pela Síria. Aí Jerusalém fica no meio. Então eles passam por Jerusalém, passam por aí para poder se atacar uns aos outros. E Jerusalém sofre com isso. E acaba que Antíoco Epifânio invade Jerusalém. Uma passagem dessas, voltando do Egito para a Síria. A nossa lição tem aí como palavra-chave, então, o anticristo. O que é o anticristo? É um falso Cristo, é um falso profeta. É aquele que é contra Cristo, aquele que se volta contra Cristo, é aquele que fala tudo ao contrário de Cristo e faz tudo ao contrário de Cristo. Então vamos ver aí a parte número 1. Predições proféticas cumpridas com exatidão. Esse é o capítulo 11, versículo 2 ao 20. Então essas profecias reveladas a Daniel cumpriram-se fielmente por uns 500 anos, até o período interbíblico, que vai do fim de Malaquias ao início de Mateus. Então algumas dessas profecias, é claro, se cumpriram na época de Daniel e outras se cumpriram após já a morte de Daniel. Agora veja bem que o importante é sabermos que se cumpriram fielmente. É uma coisa tremenda. É tão tremendo isso, o cumprimento das profecias, é tão exato, que muita gente, os críticos, né, que gostam de criticar a palavra de Deus, eles dizem, não, o livro de Daniel não foi escrito antes desses acontecimentos. Foi escrito depois. Porque eles acham um absurdo. O cumprimento foi tão literal, tão certinho, que eles dizem, não é possível. Isso não foi escrito antes. Mas, na verdade, foi escrito antes, o livro de Daniel, antes de acontecerem essas coisas. Deus está no controle de tudo. Deus é soberano. Ele exerce a sua soberania. Ele está presente
Em tudo que acontece, ele está aí controlando. Ele está no domínio de todas as coisas.